um país que chamou a sua chanceler de Mutti durante 16 anos, agora se inclina para a direita? E o que isso tem a ver com os estrangeiros? Nesse vídeo eu vou te ensinar o que são eleições, o que é voto, o que são valores cristãos na política, e também eu vou te falar do governo de 16 anos de Angela Merkel na Alemanha e do novo governo do chanceler Merz. Quais são as novidades? Quais são as diferenças? Por que essa guinada para a direita? Isso só acontece na Alemanha ou é um fenômeno internacional? Tá vendo isso aqui no Brasil também? Você tá vendo isso nos Estados Unidos também? Para quem que é esse vídeo, gente? Para quem que eu tô querendo trazer esse conteúdo? É para você que tá no Brasil, que tá querendo se antenar um pouquinho e compreender o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Para você que está também na Alemanha ou já está chegando na Alemanha e quer chegar lá sabendo o que está acontecendo, ter uma referência, por que as pessoas falam tanto desse ou daquele outro político? Quem foi essa mulher que ficou tanto tempo no poder, tão criticada, né? Mas ao mesmo tempo tão respeitada? E você vai saber também aqui nesse vídeo palavras que vão te introduzir a essa esfera política de valores conhecidos. Nós temos tudo isso aqui no nosso quintal, tudo isso aqui na nossa cidade, na nossa região, na nossa família. Vem comigo que eu te mostro. Vamos conhecer a política na Alemanha. Nesse vídeo você vai saber quem governou a Alemanha durante 16 anos e por quê. Além disso, você vai saber como tem sido o governo seguinte. Já ouviu falar de Merkel e Merz? Você vai saber primeiro quem foi Angela Merkel, como foi o governo dela, quais são as diferenças entre Merkel e Merz. E você vai ter nesse vídeo palavras em alemão que vão te trazer uma iniciação à compreensão da situação política na Alemanha. Você também vai saber que os estrangeiros na Alemanha, eles também são importantes neste contexto. Quem foi Angela Merkel? Ela nasceu na Alemanha Ocidental, mas foi para a Alemanha Oriental pequena, com o pai dela que era um pastor luterano. Então ela viveu toda a juventude dela numa Alemanha que era comunista, né? E tem bastante polêmica em relação a como ela estudou e aos valores que ela tem. Você já ouviu falar na ocupação da Alemanha no pós-guerra? E você sabia que a Alemanha ficou uma parte ocupada pelos franceses, uma parte ocupada pelos americanos, uma parte ocupada pelos ingleses e uma parte menor ocupada pelos russos, né, que era essa parte comunista. A parte ocupada pelos russos, ela era a parte ao redor de Berlim, e tinha uma parte de Berlim que era comunista, tinha um muro ali no meio. Foi um período muito dramático, muito triste para os alemães, porque famílias ficaram divididas. E nessa situação, Angela Merkel viveu a juventude dela na parte comunista. Muita gente fala que ela fazia propaganda comunista quando jovem, mas ela tem a maior tranquilidade de falar sobre isso nas entrevistas, e é muito interessante como Angela Merkel se posiciona quando ela é perguntada sobre essas questões, porque ela fala sobre todos os assuntos com muita calma, e ela ouve as perguntas e responde de uma maneira muito sagaz. Por isso você precisa aprender logo alemão para ouvir direto como ela fala. Foram 4 mandatos consecutivos onde ela venceu as eleições. Repita comigo: Kanzlerin, Kanzlerin. Der Kanzler, masculino, die Kanzlerin. E ela teve todo esse papel de líder respeitada. Como é que a gente fala líder, né? Der Führer. Der Führer. Já ouviu falar? Feminino, die Führerin. Todos esses 16 anos ela governou e ela era chamada
Mutti, de Mutti. Então os alemães têm um carinho por ela, um respeito, e ela é chamada de Mutti. Sabe o que é Mutti? De Mutter, a mãe. Agora, Mutti é um jeito mais íntimo de falar, é quase como se falasse mamãe. Depois de 16 anos, Angela Merkel não quis mais se candidatar. Por quê? Ela saiu do poder por escolha própria, ela estava cansada, mas ela poderia ter sido reeleita, wiedergewählt. Die Stimme é o voto, die Stimme é o voto, mas também é a voz, né? Die Stimme. Angela Merkel teve toda essa carreira acadêmica, né? É uma química. Ela fez um doutorado em química quântica. Se coloca como uma cristã. Filha do pastor luterano, ela conversa com os jovens da comunidade luterana. Não sei se vocês sabem, as origens do socialismo são cristãs, né? Aquela ideia de que todos somos irmãos. Então, o socialismo, ele faz um pouco parte do cristianismo. Angela Merkel foi muito criticada por causa do posicionamento dela favorável à entrada de imigrantes em crises de imigração. É uma questão bem difícil na Alemanha, porque eu não sei se vocês sabem que a Alemanha, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ela teve o Tribunal de Nuremberg, fez uma constituição que foi uma constituição pura em direitos humanos. Inclusive, ela foi a inspiração da nossa Constituição de 1988. Quase como se os alemães quisessem se lavar de tudo o que aconteceu na época do nazismo, né? Os americanos ajudaram os alemães a subirem, né, com o Plano Marshall, a economia a se restabelecer. Então a gente teve a Merkel por 16 anos e depois disso ela poderia ter sido reeleita mais uma vez, mas ela quis sair do jogo, estava cansada. Aí quem foi eleito foi Friedrich Merz, é o atual chanceler da Alemanha. De vez em quando ele tem algumas declarações polêmicas, né? Como quando ele disse na COP30 em Manaus que toda a comitiva estava ansiosa para voltar para a Alemanha, que é o melhor país do mundo, que é o país mais bonito do mundo. Ele esteve em alguns países, como o Egito, a Índia, ele vai nos países e ele reclama do pão, né? Mas não são países europeus que produzem pão. Tem alguns humoristas que brincam com isso, né? O chanceler Merz vai estar na Índia na semana que vem e nós saberemos qual é a situação do pão lá. Então, gente, ir para um outro país é conhecer um outro país. É isso que eu tô aqui falando com vocês sempre. Vocês estão indo para a Alemanha, vocês estão se preparando para ter uma vida diferente, para receber em euro, para ganhar, para estudar. Vocês precisam gostar de algumas coisas por isso que eu trago para vocês muitas músicas alemãs, situações para vocês compreenderem melhor, né? Mas não é essa a atitude do chanceler Merz quando ele viaja, né? Que é uma coisa criticada, porque tem vários alemães que viajam com a cerveja deles, que é a cerveja de alta qualidade, e com a salsicha deles também. Os italianos conhecem. Tem alemães que viajam com a própria cerveja, com a própria salsicha e não compram nada. Então, isso também é uma situação difícil, né? Você não acha? Agora, diz aqui pra mim, quando você viaja, você se abre para aprender sobre o lugar onde você está ou você fica preso nos seus próprios valores? E é mais conservador e tem uma postura mais crítica contra os estrangeiros. Como é que diz estrangeiros? Ausländer. Das Land, a terra, o país, o território. Aus é fora, né? Ausländer são os de fora do território, são os estrangeiros. Então ele tem uma postura menos simpática à entrada de estrangeiros no país. Mas mesmo com o governo à direita, die rechte Regierung, a Alemanha está no topo dos países europeus que estão buscando trabalhadores estrangeiros. Isso não é uma questão de posicionamento do chanceler. É uma questão de necessidade de mão de obra. E aí que entra você. Vamos aprender alemão para poder transformar a sua vida? Necessidade de mão de obra é uma necessidade da economia. Aí não tem posicionamento político que transforme essa situação. Vamos aprender vocabulário sobre eleições e sobre política? Wählen, die Wahl. Die Wahl. Der Kandidat, die Kandidatin. Die Partei,
die Parteien. Der Wahlkampf. Der Wahlkampf. Kampf, não sei se vocês conhecem essa palavra, Mein Kampf, né? Der Kampf é a luta, mas minha luta, né? Aquele famoso livro, Mein Kampf. Der Wahlkampf. Dirigiram, dirigiram. O verbo é regieren, regieren. Die Opposition, die Opposition, die Opposition. Der Einwanderer, die Einwanderin, der Einwanderer, die Einwanderin, der Ausländer, die Ausländerin, der Ausländer, die Ausländerin, die Führung, die Führung, der Führer, die Führerin, das Volk, das Volk. Agora você vai ter exemplos com frases reais. Angela Merkel war 16 Jahre lang Bundeskanzlerin. Angela Merkel war 16 Jahre lang Bundeskanzlerin. Bei der letzten Wahl hat sie nicht mehr kandidiert. Bei der letzten Wahl hat sie nicht mehr kandidiert. Friedrich Merz ist der neue Kanzlerkandidat der CDU. Friedrich Merz ist der neue Kanzlerkandidat der CDU. O que é CDU? Olha o C. Christlich-Demokratische Union. Viele Ausländer kommen nach Deutschland zum Arbeiten. Viele Ausländer kommen nach Deutschland zum Arbeiten. Die Regierung braucht dringend neue Arbeitskräfte. Die Regierung braucht dringend neue Arbeitskräfte. Es gibt eine starke rechte Opposition gegen die Migration. Então, gente, aqui nessas frases vocês têm a situação na Alemanha. Tem uma necessidade alta de mão de obra estrangeira, mas tem uma questão política no meio. As pessoas que moram na Alemanha têm a facilidade de achar que o problema são os estrangeiros, mas os estrangeiros têm muitas vezes sido a solução, que eles estão trabalhando em posições que os alemães não trabalham. Então, isso, gente, são questões difíceis. E no Brasil nós também temos questões com estrangeiros, mas como nós temos outro perfil econômico, então o nosso perfil é mais um perfil para querer sair para procurar trabalho fora. O que vocês acham disso que eu estou falando aqui? Concordam? Se esse vídeo está ajudando você a compreender melhor o que está acontecendo na Alemanha, para você se sentir melhor e se adequar, para você se integrar melhor, então deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos conteúdos que eu posto todas as semanas aqui para você. Para quem não me conhece, eu sou Manuela Vasconcelos, eu sou musicista, eu sou poliglota, formada em Relações Internacionais, Política Internacional, estudei muito a África, as relações entre a África e a Europa, estive na África várias vezes também, além da Europa, de estar nos Estados Unidos, conhecer o Brasil todo. As minhas viagens me trouxeram uma experiência valiosa que eu sintetizei no curso Alemão em Forma de Arte. Se você quiser realmente aprender alemão de uma maneira mais rápida e mais sistematizada, é só você clicar no link da descrição e vem fazer parte dessa comunidade incrível que está crescendo na mentoria Alemão em Forma de Arte, de gente que está querendo crescer, se transformar e sair dessa vida parada. Vem fazer parte, vem. Gostou desse vídeo? Dá uma olhada nesses outros vídeos que eu tenho aqui para você. Tem vídeo só sobre a Angela Merkel, sobre preconceito na Alemanha, onde eu falo mais sobre a minha experiência pessoal sobre esse assunto. E tem outros vídeos aqui no canal sobre música. Que tal fazer uma super maratona, né? Uma Manuflix? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.